esquecer. Quando você está comprando ações, você se torna sócio da empresa, você tem que entender o seguinte: existem os sócios majoritários. Os sócios majoritários, eles só querem uma coisa: que a empresa cresça cada vez mais, que ela tenha cada vez mais lucro, porque com isso eles ganham mais, porque eles têm lá 15, 20% da empresa. Você tem igual a mim, você tem 0,00001. Eles lá, que têm milhões e milhões investidos, eles têm total interesse que a empresa ganhe cada vez mais, que o lucro líquido dela seja cada vez maior. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Um abraço aí para o Wilson, para o Terra Investimentos, para o Andrei, para o André Chicarelli. Ô André, tudo bom? Pessoal, muito importante isso. Você entender a condição de sócio que você se torna. Entendeu? A condição de sócio é muito importante. Recebendo os dividendos, você paga as suas contas do mês. Você paga a sua vida no mês toda. A sensação que eu tenho é a sensação de paz, de tranquilidade. Essa é a sensação que eu tenho todo mês, recebendo meus dividendos de fundos imobiliários, de ações. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, isso vai fazendo com que você acabe se sentindo em paz, tranquilidade. Vocês estão entendendo? Isso é muito, muito importante. Não perca a oportunidade. Eu vi gente colocando aqui que começou com 55 anos, o outro que vai começar com 54, comece. Comece. Obviamente, quanto mais jovem a pessoa começa, claro, ela tem uma capacidade, isso é matemática, tem uma questão ligada aos juros compostos. É claro, se você tem 25, 26, 27, é bem melhor do que você começar com 52, 53, 54. Mas o pior é não começar, é ficar refém do INSS. Uma instituição pré-falimentar que não vai ter como sustentar, prestem bem atenção, não vai ter como sustentar os seus segurados daqui a possivelmente 2 décadas e meia, 3. Vai ficar muito difícil alguém receber mais que um salário mínimo. Se você não tiver um processo de capitalização próprio, uma aposentadoria, você vai ficar para trás, você vai sofrer, você vai ter imensa dificuldade em tentar manter um padrão de vida decente para você e para sua família. Quando você envelhece, os seus gastos aumentam. Eu vejo pelo meu pai e pela minha mãe, que ainda estão vivos. Só está aumentando. E é simples, eu vou explicar para você. Coisas simples. Quando eles eram mais jovens e podiam ir a um lugar a pé, eles iam. Agora a distância do lugar é o mesmo, só que agora eles já não aguentam. Então eles têm que ir de táxi ou de Uber. Custa mais, ó, fica mais caro. Então, pessoal, são coisas pequenas que você começa a somar uma a outra e o custo fica maior. O custo da comodidade. Por que comodidade? Porque a pessoa já não tem mais energia, não tem mais força para ficar batendo perna, um monte de loja para procurar o melhor preço. Ela vai na primeira, na segunda ela já compra. Eu vejo como é. Então, quer dizer, você tem que se preparar, você tem que estar com a sua identidade financeira pronta quando chegar a época, como eu disse, dos seus cabelos brancos. Para não depender do INSS, para você não ter que ser patrocinado por essa instituição, que ela seja um valor complementar para você, caso você vá receber como segurado do INSS. Ah, Marcelo, peraí, para mim não, porque eu sou funcionário público, para mim tranquilo. Eu digo não para você. Sabe por quê? Tudo está ficando mais difícil também para quem é funcionário público. E eu vou explicar. Antigamente, e eu tenho um exemplo aqui, o meu vizinho. Antigamente, com 25 anos de contribuição, o indivíduo simplesmente se aposentava. O cara começou com 20, com 45 ele, acabou, se aposentou. E aí? 45 anos aposentado e ganhando 100% do que recebia. Hoje, não existe mais essa lei dos 25 anos. Você tem que ir até uma determinada idade, que não é mais na faixa nem dos 50, já é na faixa dos 60 e pouco. E não recebe mais 100% do que recebia, já existem descontos. E você acha que vai ficar melhor agora? Com o passar dos anos, vai ficar pior, vai ficar mais difícil.
Cada vez se tem menos dinheiro para sustentar essa gente. Sabe por quê? Está aumentando, preste bem atenção nisso, está aumentando a média de idade do brasileiro. Aumentando a média de idade do brasileiro, você começa a entender que a nossa população está ficando mais velha. Ficando mais velha, a força de trabalho daqueles que ainda têm 20, 30, 40 é menor. É menor. Eu vejo porque países como Suécia, Noruega, Itália, França já estão enfrentando grandes dificuldades em manter os valores de suas previdências. As pessoas lá já estão reclamando também, está ficando difícil. Porque é muita gente, os caras viviam 80, 82, 84 anos, agora estão vivendo 90, 92, 94. No meu prédio aqui tem 3 pessoas com 90 anos ou mais. E aí? Eu, quando era criança, já passei dos 40, né, pessoal? Quando eu era criança, eu passei só um pouco, também não é tanto assim. Quando eu era criança, pessoal, eu me lembro que a coisa mais difícil que tinha era ver uma pessoa com mais de 90 anos. Dificílimo. Dificílimo. Falei para vocês até numa live anterior, teve uma senhora aqui que eu vi, ela faleceu, 101 anos, faltava acho que 10 ou 15 dias para ela fazer 102, Dona Marta. Faleceu, mas olha, passou dos 100. Então quer dizer, poxa, tem uma senhora que mora aqui no apartamento aqui embaixo, 94 anos, ela ainda vai ao mercado, ainda traz lá a sacolinha dela e tal. E além de tudo, não são pessoas que estão entregues, estão, sabe, só ficam sentadas, deitadas, não. As pessoas estão ficando cada vez mais ativas. A ciência está avançando e está fazendo com que essas pessoas vivam mais. Então, preparem-se para a velhice de vocês. Entendeu? Eu tive a sorte de conhecer isso muito cedo e já fazer a minha independência financeira, graças a Deus, eu já a tenho. Já consigo viver do que recebo dos meus dividendos juntando de ações e fundos imobiliários. E eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você tenha a mesma condição para, como eu disse, não ficar dependendo do INSS.